Aí, pessoal, está gravando então nosso segundo bloco da aula de Direito Civil do quarto semestre do dia 19 de outubro. Né? O primeiro bloco ele não foi gravado porque nós fizemos revisão de prova. Né? E como são informações aí sigilosas, esse primeiro bloco não foi gravado. Mas agora, o segundo bloco está sendo gravado, né, e vai ser disponibilizado para vocês no YouTube. Especialmente a Ludmila, que pediu para disponibilizar hoje, se for possível, né, dada a conexão aí, será disponibilizado hoje sim. Né? Bom, pessoal, dando sequência à nossa matéria agora semestral, né, do segundo bimestre, nós estávamos estudando responsabilidade civil e nós já estudamos a responsabilidade civil contratual, né, responsabilidade civil contratual, que foi uma sequência lógica até a matéria que a gente vinha estudando, que era contratos em espécie. Né? E agora, então, a gente inicia, propriamente dito, uma nova matéria dentro da responsabilidade civil, que é o estudo da responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Pessoal, a responsabilidade civil contratual, ela decorre da prévia negociação entre as partes e da prévia existência de um negócio jurídico entre as partes, né? E o descumprimento, então, desse negócio jurídico, ou totalmente, ou de uma das cláusulas desse negócio jurídico, por uma das partes, ou pelas duas, gera, então, responsabilidade civil contratual. Agora, nós estamos na responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. E ela é chamada de responsabilidade civil extracontratual porque ela é fora de um contrato. Ou seja, na responsabilidade civil extracontratual, não existe um contrato prévio entre as partes. Não existe um negócio jurídico prévio entre as partes. E a única relação havida entre as partes, na responsabilidade civil extracontratual, é a ocorrência do próprio fato que gera a responsabilidade civil. Não existe outro liame, não existe outro vínculo entre as partes. O único vínculo é justamente o próprio fato que gera a responsabilidade civil. Por isso, então, responsabilidade civil extracontratual, porque é fora de um contrato. Não existe contrato, não existe vínculo prévio entre as partes. Né? Digamos assim, é uma fatalidade do destino, né? Uma fatalidade do destino e que gera, então, a responsabilidade civil. O grande exemplo é o acidente de trânsito, né? O acidente de trânsito. Por quê? Eventualmente, nas nossas cidades que são pequenas, né, as pessoas podem ter um acidente entre pessoas conhecidas, né? Agora, né, na grande maioria dos casos, principalmente em rodovias ou cidades maiores, evidentemente, as pessoas envolvidas em acidente de trânsito sequer se conhecem, né? Então, evidentemente, não existe um liame jurídico entre elas. Porém, aquela pessoa causadora do acidente, né, a pessoa que causou o acidente, que deu causa ao acidente, será, então, também responsável pelos prejuízos decorrentes daquele acidente. E, como efeito, essa pessoa que deu causa terá que indenizar esses prejuízos às demais pessoas vitimadas nesse acidente. Esse é um exemplo típico de responsabilidade civil extracontratual, que as pessoas nem se conhecem, né? As pessoas envolvidas no acidente nem se conhecem. E ainda assim, em razão do acidente, em razão do fato gerador da própria responsabilidade civil, que é o acidente, o causador do acidente tem responsabilidade civil em indenizar os prejuízos causados aos demais, sem nenhum liame prévio ao acidente, com um único liame sendo o próprio acidente, o fato gerador da própria responsabilidade civil. E essa responsabilidade civil extracontratual, ela também é chamada de aquiliana, porque ela vem de um pretor romano, né, foi Aquiles, né? Isso foi criado através de uma normativa pretoriana, né?
que, guardadas as devidas proporções, seria a nossa jurisprudência atual, né? Seria a nossa jurisprudência atual. E esse entendimento, então, criado pelo pretor Aquiles, né, perdurou, né, há pelo menos 2000 anos aí, né, e o nome dele permaneceu no próprio instituto, né, responsabilidade extracontratual ou aquiliana, né. E a base dessa responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana são os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. Sempre que se falar, então, em responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, a gente tem por base o artigo 186, 187 e 927 do Código Civil. Dado essa deixa, é possível, então, a gente entrar no nosso material de estudo, e aí eu vou compartilhar a tela com vocês, né? E a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, ela já começa justamente pelo artigo 186, 187 e 927 do Código Civil. Pessoal, o artigo 186, ele traz para a gente a ideia de ato ilícito, né? Que é a prática de uma conduta contrária ou ao menos em desacordo com o ordenamento jurídico, né? Então, o artigo 186 traz para a gente a ideia de ato ilícito, que é a prática de uma conduta contrária ou ao menos em desacordo ao ordenamento jurídico. E todo mundo que comete, então, uma conduta contrária ou em desacordo com o que determina o ordenamento jurídico, pratica um ato ilícito. Pratica um ato ilícito. E claro que, se em decorrência desse ato ilícito gerar dano, gerar prejuízo a outra pessoa, quem cometeu o ato ilícito, pelo artigo 927, fica obrigado a reparar os prejuízos causados. E essa obrigação, então, de quem comete o ato ilícito, de reparar os prejuízos causados por esse ato ilícito, é o que chamamos de responsabilidade civil. Responsabilidade civil, portanto, é um dever, né? É uma obrigação imposta a todo aquele que cometeu um ato ilícito e, a partir do ato ilícito, gerou danos a terceiro. E a responsabilidade civil obriga justamente a reparação desses danos causados. A reparação desses danos causados. Bom, pessoal, agora, veja só, quando nós, então, analisamos esse artigo 186, a gente acaba, na verdade, verificando que a coisa não é tão simples assim. Por quê? Porque o artigo 186, ele traz alguns requisitos, ele traz alguns condicionamentos para que o ato realmente seja considerado um ato ilícito, né? Não bastando aí a mera violação da norma jurídica, né? Não bastando a mera violação da norma jurídica. Por quê? Porque o artigo 186 exige, então, que haja ou uma conduta, que exige uma conduta, ou na forma comissiva, que é a ação, que é agir, né? Ou ao menos na forma omissiva, né? Que é não agir, né? Que é quedar-se inerte, não praticar determinado ato, né? Porém, olha só, de forma voluntária, e forma voluntária para a gente é com vontade. E com vontade a gente chama de dolo, né? Que é a vontade de praticar o ato, né? Ou então, de forma negligente, imprudente, mas faltou um aqui, de forma imperital.
imperícia, que a gente chama de culpa, né? Então, o artigo 186, quando ele traz ação ou omissão voluntária, ele está se referindo à vontade de agir ou de se omitir, que a gente chama de dolo, E quando ele fala em negligência, imprudência, e a gente pode acrescentar imperícia, o artigo 186, ele está trazendo, então, a culpa, né? A modalidade culposa aí. E a gente, no nosso estudo, vai tentar diferenciar o que é a negligência, o que é a imprudência e o que é a imperícia, ainda que haja uma zona cinzenta entre esses três. Pessoal, e tanto há uma zona cinzenta entre esses três, né, o que é a negligência, o que é a imprudência, o que é a imperícia, que essa distinção em três modalidades culposas, negligência, imprudência e imperícia, existe no direito brasileiro, mas não existe, por exemplo, no direito português, né? O direito português, ele não trabalha com essa distinção da culpa, ou essa dissociação da culpa em três modalidades diferentes, negligência, imprudência e imperícia, como a gente faz aqui no Brasil. Entendendo o direito português que não precisa ter essa dissociação. Primeiro, porque tudo é culpa. E segundo, porque não existe uma divisão exata. Existe, na verdade, uma zona cinzenta. E o direito brasileiro reconhece essa zona cinzenta. Mas, para o direito português, como não precisa da divisão, e a divisão, na verdade, tem zona cinzenta, a divisão, para os portugueses, geraria algo mais complexo, mais dificuldade do que benefício. E aí o direito português opta, né, em não dissociar a modalidade culposa, como a gente faz em três diversas, né? Negligência, imprudência e imperícia. Né? Para o direito português é tudo culpa, né? É tudo culpa. E, queira ou não, é uma posição mais lógica até, né? Ou mais simplista, mas sem caráter pejorativo, né? Uma posição mais simplificada e, portanto, mais fácil de operar na prática, né? O que significa dizer, né, que para fins, então, da prática de ato ilícito, né, para fins da prática de ato ilícito, a gente precisa analisar aí se o autor desse ato ilícito teve vontade, e se teve, nós falaremos que foi um ilícito doloso, ou se não teve vontade, ele ainda agiu de alguma forma culposa, com negligência, com imprudência, com imperícia, né, agiu com culpa. E se agiu com culpa, então, né, há então o ato ilícito, e como decorrência desse ato ilícito, o dever de indenizar os prejuízos causados por esse ato ilícito, constituindo, então, o que a gente chama de responsabilidade civil. Pessoal, essa responsabilidade civil, que para ficar caracterizada, depende da prévia análise do próprio indivíduo, da conduta ou da consciência desse indivíduo, a se verificar se ele agiu com dolo ou ao menos com culpa, recebe um nome específico, recebe o nome de responsabilidade civil, extracontratual ou aquiliana, até aí nenhuma novidade. Agora sim a novidade. Subjetiva. A responsabilidade civil que decorre da prévia demonstração do dolo ou da culpa recebe o nome de responsabilidade civil subjetiva. Por que subjetiva? Porque depende da análise do próprio sujeito autor daquela conduta. Se o sujeito agiu com dolo ou com culpa, se o sujeito tinha consciência ou não tinha consciência, se tinha vontade ou se não tinha vontade em praticar aquela determinada conduta. E como, portanto, depende do sujeito, né, depende da pessoa, depende do sujeito, ela é chamada de responsabilidade
subjetiva. Ela é chamada de responsabilidade subjetiva. Pessoal, essa é a regra no ordenamento jurídico brasileiro. Essa é a regra no ordenamento jurídico brasileiro. Então, quando a gente pensa em responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, como regra, a gente pensa em responsabilidade subjetiva. E sendo a responsabilidade subjetiva, como regra, a gente deve perquirir também o ânimo, né, do agente causador do ato ilícito. Se ele tinha consciência, vontade, portanto, dolo. Ou se ele, apesar de não ter vontade, né, ele agiu de forma culposa, com negligência, com imprudência ou imperícia. E havendo dolo ou culpa, nós estaremos diante da responsabilidade civil. Pessoal, uma pergunta que as pessoas costumam fazer é se há alguma diferença propriamente na responsabilidade civil, se ela decorrer de uma conduta dolosa ou então de uma conduta culposa. Pessoal, existe a diferença, claro, em relação aos pressupostos, né? A conduta dolosa, você tem que ter vontade. A conduta culposa, você não tem vontade, né, de causar aquele dano. Então, tem essa diferença aí. E, claro, pessoal, existe uma diferença também na quantificação do dano, né? Existe uma diferença na quantificação do dano. Por quê? Na conduta dolosa, né, o desvalor dessa conduta é maior, né? O ato ilícito, digamos assim, é maior. E, consequentemente, é possível que, ao se fixar, né, o valor da indenização, né, ao se liquidar o valor da indenização, se fixe também, se liquide também um valor maior, né, a título de indenização, decorrente, então, de uma conduta dolosa. Ao passo que, se a conduta ela é culposa, né, se a conduta ela é culposa, a pessoa não tinha vontade propriamente dita, né? A pessoa não tinha vontade propriamente dita. E se ela não tinha vontade, o desvalor dessa conduta é menor. O ato ilícito, entre aspas, também seria menor. E, com isso, seria possível, então, promover uma redução do valor de indenização, né? Seria possível, então, promover uma redução do valor de indenização, né? Quem diz isso para a gente é o artigo, então, 944 e 945, dizendo aí que se a culpa do agente, o agente praticou o ato ilícito, mas se a culpa do agente na prática desse ato ilícito é leve, o juiz pode também reduzir o valor da indenização, né? Então, veja, tanto a conduta dolosa quanto a conduta culposa que gerem danos a terceiro, geram responsabilidade civil e geram dever de indenizar. Contudo, nós temos diferença prévia, pressuposta, porque no dolo existe vontade, na culpa não. Na culpa não tem vontade. E a gente tem uma diferença, então, na liquidação aí do valor da indenização. O dolo representa um desvalor de conduta maior e, consequentemente, provavelmente um valor indenizatório maior também. A culpa pressupõe a falta de vontade, portanto, um desvalor da conduta menor, e, eventualmente, o artigo 944 e 945 do Código Civil permite, então, que o juiz, em condutas culposas, em que ele verificar uma culpa leve, uma culpa rasa, uma culpa pequena, reduzir também o valor da indenização a ser fixado, né? Valor da indenização a ser fixado. Bom, pessoal, e para a gente terminar essa responsabilidade aqui subjetiva, né, essa introdução à responsabilidade subjetiva, né, é importante a gente demarcar bem a diferença entre o que é dolo, o que é culpa e as modalidades de culpa, né? O dolo é a consciência, é saber que aquela conduta é errada,
mais somatório, mais somatório, a vontade de praticá-la. Mesmo no dolo, o agente tem a consciência, né, que a conduta é ilícita. E ainda assim, mesmo com essa consciência, ele tem sim vontade de praticar aquela conduta. Então, o dolo é a consciência do ilícito, mais a vontade de praticar a conduta à mercê, mesmo tendo consciência daquele ilícito. Veja que é uma conduta extremamente grave, que a pessoa sabe que está errado e ainda assim tem vontade em praticar aquela determinada conduta, inclusive vontade, né, em lesar terceiro, em causar prejuízo ao terceiro. Por isso que eu comentei com vocês que o dolo, ele traz inerentemente um desvalor muito grande à conduta. Porque sabe que está errado, ainda assim quer fazer, faz e lesa terceiro, né? Ao passo que na culpa, o agente, ele tem consciência. Ele tem consciência, né, que aquilo é errado, que aquilo é ilícito. Mas ele não tem vontade de praticar a conduta e muito menos vontade de lesar o terceiro. Porém, ele acaba lesando. Então, na culpa se tem consciência, mas não se tem vontade. Sabe que está errado, e sabendo que está errado, não quer fazer. Mas, por uma circunstância aí, acaba praticando a conduta ou acaba lesando o terceiro, mesmo não querendo, né? E com isso, nós temos a lesão a terceiro, nós temos a responsabilidade civil, mas veja que com um desvalor menor, porque o agente não queria aquela conduta, o agente não queria lesar terceiro, mas ele acabou lesando terceiro. Pessoal, no direito penal, né, é feita uma diferença entre culpa consciente e culpa inconsciente, né? O direito penal trabalha com essa diferença de culpa consciente e culpa inconsciente. Nós, no direito civil, nós não trabalhamos com essa diferença, né? Essa diferença de culpa consciente e culpa inconsciente, ela é irrelevante para a gente no direito civil. A gente não trabalha com isso, né? Então, mais detalhes sobre culpa consciente ou culpa inconsciente com o professor de Direito Penal, né, o professor Luiz Antônio aí, que tem uma didática ímpar e que vai conseguir explicar muito melhor para vocês aí, né? Eu fico limitado aí naquela bitolinha, né, do foda-se e do fudeu, né? Famosa bitolinha do foda-se e do fudeu. Na culpa inconsciente, o agente aí, ele não quer praticar a conduta, mas e ele nem espera que aquele resultado ocorra, né? Por isso que se ocorreu, ele fala, fudeu, porque ele não estava esperando, né? Ele não estava nem esperando, né? Enquanto que na culpa consciente, ele não quer propriamente praticar o resultado, né? Mas ele tem consciência daquele resultado e, na verdade, ele acha que é um resultado, ele entende que é um resultado provável, mas ele pouco se importa se o resultado vai ocorrer ou não, né? Então, ele fala, foda-se, né? Vou praticar a conduta mesmo assim, eu não quero o resultado, mas eu sei que ele pode acontecer e eu vou praticar a conduta mesmo assim, né? E aí ele pratica e acontece o resultado, e aí ele falou foda-se, né? Ele não estava nem aí por esse resultado. Então, na culpa inconsciente, o agente tem conhecimento, tem consciência, mas entende que o resultado não vai ocorrer. E se ocorrer, até ele é pego de surpresa, né? Fudeu, culpa inconsciente. Na culpa consciente, o agente ele tem consciência e, na verdade, ele faz até um juízo de probabilidade do resultado. Olha, esse resultado pode sim acontecer, mas quer saber? Tô nem aí, vou praticar, mesmo sabendo que o resultado pode ocorrer, né? O resultado danoso, o resultado lesivo pode ocorrer, né? E ele fala aí o foda-se, né? E pratica a conduta mesmo assim.
O direito penal faz essa distinção, para eles é relevante, né, porque eles trabalham com a ideia de préter dolo também, né, dolo no antecedente, dolo no consequente, ou até no dolo eventual, e é preciso diferenciar o dolo eventual de uma culpa consciente, mas para a gente não, né, para a gente, que eu digo no direito civil, a gente não tem essa distinção, porque na verdade tudo é culpa. Seja consciente, seja inconsciente, é culpa. Se o agente no direito civil, ele podia se antecipar e fazer um juízo de probabilidade, pouco importa, né? Pouco importa. Porque o fato é que ele praticou a conduta de qualquer jeito, né? E se essa conduta, então, foi praticada e gerou dano, ele vai ter o dever de indenizar, né? Então, a gente no direito civil não trabalha com essa distinção porque não importa, né? O nosso resultado, que é a responsabilidade civil, que é o dever de indenizar, decorre independente de ser culpa consciente ou culpa inconsciente, dá na mesma. O que a gente trabalha no direito civil, e o direito penal não enfoca tanto, apesar de reconhecer, o direito penal não enfoca tanto, é a respeito das modalidades de culpa, né? A gente no direito civil trabalha com modalidades de culpa, que é a negligência, a imprudência e a imperícia. Eu disse para vocês, o direito brasileiro faz essa distinção, mas gera zona cinzenta, né? E em decorrência dessas zonas cinzentas, o direito português entende que não seria necessário, né? E seria, na verdade, um complicador fazer essa distinção, né? E lá não tem, lá em Portugal não tem, mas aqui a gente tem. E a gente precisa, então, definir o que é a negligência, o que é a imprudência e o que é a imperícia. Pessoal, a negligência é ter conhecimento de como se deve agir. E, mesmo tendo conhecimento de como se deve agir, não agir dessa forma. Não agir dessa forma. Quem tem consciência, mas não age da forma que deveria, ele foi negligente. Quem tem a consciência de como deve agir, mas não age da forma como deveria, ele foi negligente. Ele foi negligente, né? Por exemplo, pessoal, olha só, eu estou dirigindo no meu carro e estou dentro do limite de velocidade. Estou dentro do limite de velocidade, né? Porém, existe um trânsito um pouquinho acentuado e eu ando colado, dentro do limite de velocidade, mas eu ando colado no carro da frente. E aí o carro da frente freia bruscamente e, em razão da pouca distância que eu guardei em relação ao carro da frente, não dá tempo para eu frear e eu acabo batendo na traseira do carro da frente. Veja que existe uma presunção de que quem bate atrás, né, é o culpado pelo acidente, né? E quem bate atrás é o culpado pelo acidente. E por que existe essa presunção? Porque é necessário que se guarde sempre uma distância mínima do carro da frente, justamente para que, se o carro da frente freie bruscamente, dê tempo para o carro de trás perceber a frenagem através da luz de freio e também ter reflexo para acionar o seu freio e também frear. Se a distância for pequena, não dá tempo para fazer tudo isso, né? Não dá tempo para fazer tudo isso, né? Então, quem não guarda a devida distância age de forma negligente, porque sabe que tem que guardar a distância do carro da frente e, se não guarda, age negligente. De modo que, veja, não estava em excesso de velocidade, mas não guardou a devida distância do carro da frente e, portanto, agiu de forma negligente. E se o carro da frente freou e o de trás veio e bateu, há a presunção de culpa do carro de trás, né? Há a presunção de responsabilidade do carro de trás por negligência, por não ter guardado a distância. E veja que a distância, ela tem que ser proporcional à velocidade da via, né, e à condição da via. Veja, se é uma via de velocidade baixa, a distância pode ser menor, né? Por quê?
A velocidade baixa vai dar mais tempo de reflexo, né? E o carro percorre uma distância menor, né, no mesmo tempo. Agora, vias de velocidades maiores, a distância também tem que ser maior, porque se a velocidade é maior, sobra menos tempo para reflexo, e na verdade o carro percorre uma distância muito maior em menos tempo, né? Então, necessariamente a distância do carro da frente vai ter que ser maior. Também tem que ser proporcional às condições da via. Se a via está seca, né, a eficiência do freio é maior, né? Há maior aderência dos pneus ao asfalto e, portanto, é possível, eventualmente, guardar uma distância menor, porque freando, o freio vai funcionar de forma eficiente e vai parar o veículo de trás, né, sem atingir o da frente. Agora, se a via, ao contrário, está molhada, está suja, com areia, por exemplo, né, a aderência do pneu ao asfalto é muito menor e, consequentemente, a eficiência do freio também é muito menor. E, com isso, então, para que não haja negligência, o condutor do veículo de trás, ele deve, então, guardar uma distância maior em relação ao carro da frente, né? Se ele até guarda uma distância, mas uma distância que seria eficiente para uma via de velocidade baixa ou uma via seca, e repete essa mesma distância em uma via de velocidade maior, ou molhada, ou com detrito, cascalho, areia, que diminui a eficiência da frenagem, evidentemente essa distância não é suficiente, evidentemente ele está sendo, então, negligente. Ele tem consciência, mas ele não age segundo a consciência dele, né? Ele não age segundo as regras dele, né? Isso é negligência. Isso é negligência. Bom, pessoal, a segunda modalidade de culpa que a gente tem é a imprudência. A segunda modalidade de culpa que a gente tem é a imprudência. Na imprudência, o agente, ele tem consciência também das regras, ele tem consciência das regras, né? E ele propositadamente descumpre essas regras indo além do que as regras permitem, né? Na imprudência, o agente tem consciência, mas ele propositadamente descumpre as regras indo além do que as regras permitem, que é o típico caso de excesso de velocidade. Excesso de velocidade é uma imprudência, né? Excesso de velocidade é uma imprudência. Por quê? Porque a regra determina uma determinada velocidade e o agente, então, vai além dessa velocidade, praticando excesso de velocidade e, portanto, agindo de forma imprudente, né? Excesso de velocidade é imprudente. Outro exemplo de imprudência, né? Outro exemplo de imprudência. O agente de trânsito não para nas sinalizações de parada obrigatória, né? Sinalização horizontal, que é o escrito no asfalto, sinalização vertical, que é a placa de trânsito, e simplesmente avança preferencial, né? Não para e avança preferencial. Ele agiu de forma imprudente. Imprudência é sinônimo de excesso. Imprudência é sinônimo de excesso. Negligência é negar, então está mais relacionado a praticar uma conduta menor ou menos protetora do que se deveria. E imprudência, ela é sinônimo de excesso, a gente vai além dos limites estabelecidos pelas normas AI. Mas, gente, e aqui é que eu dou razão para Portugal, né? Aqui é que eu dou razão para Portugal. Toda imprudência, ela tem negligência. Né? Toda imprudência ela tem uma negligência. Porque para o agente ser imprudente, ele tem que negar as normas de trânsito. Né? Para o agente ir em excesso, ele tem que negar o mínimo. Né? Então, toda imprudência traz, sim, incitamente uma negligência. Né? É sim, uma zona cinzenta. É uma zona cinzenta. E é por isso, eu volto a dizer, que Portugal não faz essa distinção. Né? Toda imprudência, ela traz inerentemente uma negligência. Isso aí faz parte.
né? Pessoal, e a última modalidade de culpa que a gente tem, né, a última modalidade de culpa que a gente tem é a imperícia. A imperícia é não saber as regras, né? A imperícia é não saber as regras. Quem é imperito é quem não sabe as regras ou não consegue agir ou praticar a conduta como deveria, né? Então, a imperícia é o não saber as regras ou não conseguir praticar as condutas como deveria. Vocês veem, né, um estudo mais aprofundado do direito penal, né, em relação ao ânimo, ao dolo, à culpa, né? E quando a gente fala em perícia aqui, né, seguindo ditames do direito penal, poderia dar a impressão que o agente não teria o potencial conhecimento da ilicitude. E a ausência de potencial conhecimento da ilicitude no direito penal, ele exclui o dolo e a culpa, né? Exclui a culpabilidade dentro daquele conceito tripartite de crime, né? Agora, nós não estamos no direito penal, nós estamos no direito civil, né? E no direito civil, gente, não tem isso. Por quê? Porque claramente no direito civil vale a máxima trazida pela Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, de que ninguém pode se excusar alegando desconhecimento da lei, né? A base da imperícia, né? A base conceitual da imperícia é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, quando ela fala que ninguém pode se excusar, quer dizer, ninguém pode se desculpar, né? Alegando desconhecimento da lei, né? Então, mesmo que eventualmente a pessoa não conheça aquela determinada norma ou não consiga se portar diante daquela determinada norma, no direito civil fica caracterizado a imperícia como modalidade de culpa. O exemplo clássico, né? O exemplo clássico de imperícia é a direção de veículo automotor sem estar habilitado, né? A pessoa pode até estar dirigindo, né, de forma prudente, né, de forma prudente e sem praticar nenhuma negligência. Então, ela está dirigindo dentro dos limites de velocidade, pela via à direita, guardando a devida distância de todos os veículos e obstáculos ao seu redor, né? Tanto do carro lateral quanto do carro da frente, está posicionada no banco de forma correta, a permitir visão pelo para-brisa e também por todos os retrovisores, mas não tem carta. Não tem carta. Se eventualmente ela se envolver num acidente, né? Se eventualmente ela se envolver num acidente, não teve negligência, não teve imprudência, mas ela pode sim ser considerada culpada pelo acidente por imperícia, porque ela não tinha, ou pelo menos documentado ter conhecimentos técnicos suficientes para exercer aquela conduta que é a condução de veículo automotor, né? Outro exemplo, pessoal, eventualmente aí um enfermeiro ou um dentista que passe a realizar um procedimento de médico, né, exclusivo de médico. Pode ser que o enfermeiro, que o dentista tenha mais conhecimentos que o próprio médico, pode ser, né, que o enfermeiro, que o dentista tenha até mais conhecimento que o próprio médico, né, mas ele não tem formação técnica para isso. E se ele realiza uma determinada conduta e nessa conduta ele gere um dano, ele pode ter sido prudente, ele pode ter dado todo o suporte, portanto ele não foi negligente, mas ele vai responder aí por imperícia, né? Porque ele não tem habilitação documental para realizar aquele determinado procedimento. E veja que, mesmo que a pessoa seja médica, mas que ela não tenha aquele título de especialidade, e ela, então, se lance a realizar um determinado procedimento médico, né, específico, que exige uma determinada titulação, que ela não tem,
Se ela vier a causar algum dano, né, ela vai ser culpada por esse dano, ela vai ser responsável por esse dano, ela vai ter que indenizar esse dano, no mínimo por imperícia. Aí, né? Acontece muito em cirurgias plásticas, né? Acontece muito em cirurgia plástica. Às vezes a pessoa é médica, né? Tem um diploma de médico, né? Mas não tem a formação específica para cirurgião plástico, não tem a titulação específica para cirurgião plástico. E mesmo assim se lança a fazer procedimentos plásticos, né? E queira ou não, são invasivos. E se causa algum dano, né? Ainda que tenha sido prudente, ainda que não tenha sido negligente, vai responder civilmente por imperícia, porque não tinha a titulação necessária aí, né? Não tinha a titulação necessária. Então, a imperícia, ela se refere a conhecimentos técnicos e ao emprego desses conhecimentos técnicos e, claro, a demonstração documental desses conhecimentos técnicos aí, né? Então, essas são as modalidades de culpa que a gente tem. Negligência é menos do que deveria, imprudência é mais do que deveria, e imperícia é fora do que deveria por falta de conhecimento técnico, né? Uma definição bem chula, bem simplificada, é isso. Negligência é uma conduta menos do que deveria, imprudência é uma conduta maior do que deveria, né? Agir a mais do que deveria, e imperícia é uma conduta fora do que deveria, por falta de conhecimentos técnicos. Por falta de conhecimentos técnicos. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta referente a essa primeira parte, o artigo 186, 927, dolo, culpa, e dentro da culpa, negligência, imprudência e imperícia? Fiquem à vontade aí. Não? Tranquilo? Bom, pessoal, e aí a gente pode avançar um pouquinho, né, estudando agora o artigo 187, que a gente já comentou, né, na aula anterior à prova, porque eu disse para vocês que cairia na prova, e a gente já comentou também quando a gente analisou, consequentemente, a questão de prova em que caiu o artigo 187. Só que agora a gente pode aprofundar um pouco mais no artigo 187. Por quê? Porque nós já vimos que o artigo 187, ele traz a figura do ato abusivo ou abuso de direito, né? O artigo 187, ele traz a figura aí do ato abusivo ou abuso de direito. E que, por definição, é a prática de um ato lícito. É a prática de um ato lícito, não proibido ou de acordo com a legislação. Porém, ao se praticar esse ato, o faz de forma a gerar algum constrangimento para terceiro. E esse constrangimento gerado é ilícito. O ato é lícito, mas a forma de praticá-lo, ao gerar um constrangimento para terceiro, torna esse excesso, né, esse excesso ilícito aí, né? E a gente chama, então, de ato abusivo ou abuso de direito. E eu acho que o melhor nome é abuso de direito, porque a parte, então, o agente tem o direito, mas quando ele age, quando ele exerce esse direito, ele o faz de forma abusiva, causando constrangimento a terceiro. E o artigo 187 define, então, que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Veja aqui, quando o artigo 187 fala que também comete ato ilícito, o ato em si não é ilícito. Fiquem atentos, né? Também comete ato ilícito. O ato em si não é ilícito. O que é ilícito é o excesso, quando excede manifestamente os limites, né? Então, veja, o ato não é ilícito, o ato é lícito, o ato é lícito, mas o excesso o torna, então, ilícito. Como eu comentei com vocês durante as questões de prova, olha só, o credor,
ele tem o direito de cobrar o devedor da obrigação ou da dívida. Porém, essa cobrança deve ser feita dentro dos limites do fim econômico-social, da boa-fé e dos bons costumes. Agora, se esse credor vai cobrar o devedor, então, fora de horário comercial, né? Fora de horário comercial, está atrapalhando, está agindo de forma abusiva. Se esse credor vai cobrar o devedor em finais de semana, está atrapalhando, está agindo de forma abusiva. Ou se esse credor vai cobrar o devedor não no seu domicílio, né, do devedor, mas no ambiente de trabalho do devedor, tornando público aquela situação do débito, né? Agiu, portanto, em excesso, agiu, portanto, de forma abusiva aí, né? Então, nós temos que exercer os nossos direitos dentro dos limites impostos pelo fim econômico-social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, né? E aí vocês vão me perguntar, professor, o que é limite pelo fim econômico, social, pela boa-fé ou pelos bons costumes? Isso vai ter que ser analisado no caso concreto, né? Como eu comentei durante as questões de prova, né? Isso é um conceito flexível, isso é um conceito plástico, porque o plástico, né, derivado do petróleo, ele pode tomar de qualquer forma, ele pode ser alterado facilmente, né? E aí a gente vai ter que, então, analisar caso a caso, casuisticamente, para verificar se o direito foi exercido nos limites e, portanto, não houve ilícito nenhum. Ou se, ao exercer aquele direito, se superou limites e essa superação é ilícita em si, né? E como ilícito, essa superação, né, gera também responsabilidade civil e o dever de indenizar, né? Então, veja, se o credor, por exemplo, foi cobrar o devedor em ambiente de trabalho e todo mundo ficou sabendo, chefes dele, né, ficaram sabendo, esse devedor, ele pode sim, eventualmente, entrar com uma ação de indenização, né, por perdas e danos, né, e a gente vai ver daqui a pouco quais são as perdas e danos, no caso, principalmente dano moral, né, porque terceiros, inclusive chefes dele, ficaram sabendo dessa situação de débito aí, né, e o que os colegas de trabalho, o que o chefe tem a ver com isso? Nada, né, então o credor não poderia ter ido cobrar lá no ambiente de trabalho, ao cobrar, agiu manifestamente em excesso. E o credor, então, responde por esse excesso. O devedor, vítima desse excesso, pode entrar com ação de indenização, né, por perdas e danos, no caso moral, contra esse credor aí, né? E, pessoal, para ficar claro que o excesso também gera responsabilidade civil e, consequentemente, o excesso também gera dever de indenizar, o artigo 927 textualmente, né, coloca aí, aquele que por ato ilícito, e quando coloca ato ilícito, coloca tanto o ilícito em si, que é o 186, quanto o excesso que torna ilícito, que é o 187. Então, não há dúvida que tanto o ilícito em si quanto o excesso geram responsabilidade civil, e se causar dano, gera o dever de reparar o dano causado, né? Não é à toa que a redação 927 traz tanto o 186 quanto o 187, para que não haja dano, para que não haja dúvida que tanto o ilícito em si quanto o abuso de direito geram responsabilidade civil e geram dever de indenizar. Agora, oi? Desculpa, achei que você tivesse terminado. Não, eu tenho uma dúvida em relação ao exemplo. Posso fazer agora? Pode, então. Existem várias empresas de cobrança no mercado, né? E a forma como elas atuam, a cobrança pessoal não pode ser realizada, então, porque se você considerar que ela só pode ser feita em horário comercial e não pode ser no ambiente de trabalho, e não pode ser aos sábados e domingos, você pode acabar nunca encontrando esse devedor, não é verdade? Mas aí não tem abuso. Se você tentou e documentou essas tentativas em horário comercial, né, no domicílio, em horário comercial,
e mostrou que elas foram feitas, mas inefetivas, não há abuso em você estender essas diligências fora do horário comercial, né, ou em outro ambiente, né? Por quê? Porque aí não tem abuso, aí não teve outra forma senão fazê-lo dessa forma, né, com a extensão das diligências. Por isso que eu comentei, tem que analisar no caso concreto. Então, veja, se o credor, o primeiro ato dele é ir direto no estabelecimento comercial do devedor, não praticou nada antes e vai direto no estabelecimento comercial e todo mundo fica sabendo, ele tinha direito de cobrar, mas a forma que ele fez é abusiva, né? Ao passo que, se ele tenta e documenta que ele foi na casa, não encontrou, e aí depois, então, ele vai em outro ambiente, inclusive ambiente de trabalho, não há abuso, né? Porque não houve outra forma de se fazer, né? Então, o que a lei quer é que exista uma razoabilidade, né? Por isso que eu disse, o conceito é plástico, tem que ser analisado no caso concreto. Então, a cobrança direto no estabelecimento comercial, sem prévio domicílio, é abusivo. Tentou no prévio domicílio, não conseguiu, e documentou isso, foi no estabelecimento comercial, não teve abuso, o credor não tinha outra forma de fazer, então não praticou ilícito nenhum, né? Agora, tem condutas que são abusivas por si. O credor contrata um carro de som para andar na rua chamando o cara de devedor, né? Ou coloca um carro de som na frente da casa do cara, ou acampa ali na frente da casa do cara. Aí a conduta em si, por si, independente de qualquer outra circunstância, é abusiva, né? Mas dentro de uma razoabilidade e provando que aquela conduta em si era necessária no caso concreto, não teve abuso nenhum, né? Por isso que o 187, ele é propositadamente genérico, para permitir que haja essa flexibilização e se analise sempre o caso concreto. Né? Entendi, professor. Agora ficou mais claro para mim. Tem caminhos a percorrer, né? Oi? Existem caminhos a percorrer, né? É isso aí. É igual a citação, né? Técnica processual. Vocês devem estar estudando a citação, né, no processo civil. No quarto semestre, atos processuais deve estar a citação. Vocês viram que tem a citação por correio, a citação por oficial de justiça e a citação por edital. A regra é a citação por correio, né? Mas, eventualmente, o autor pode requerer a citação por oficial de justiça, quando ele entender que o correio não atinge aquela determinada área, ou quando tem possibilidade de o correio entregar para qualquer pessoa que não a própria pessoa citanda, né? E aí faz citação para o oficial de justiça, com a vantagem do oficial de justiça ter a possibilidade de fazer citação por hora certa. E se tudo mais falhar, seja por correio, oficial de justiça, e dentro de oficial de justiça por hora certa, é que se tem e que se pode requerer a citação por edital. A citação por edital, ela é muito melhor para o autor, né? Porque a citação por edital é uma citação ficta. O réu não foi achado realmente, né? Publica-se no Diário Oficial e, tirando o professor Gilbertinho, que pela idade acorda cedo para ler Diário Oficial, ninguém mais lê Diário Oficial, né? Então, na verdade, a citação por edital, o réu não fica sabendo, né? E isso é ruim, porque se ele não fica sabendo, ele não pode exercer direito ao contraditório e à ampla defesa. E claro, que se o réu não se defende, melhor para o autor, que ganha a ação sem contraposição. Então, o autor vai querer direto fazer a citação por edital, porque é muito melhor para ele e muito pior para o réu, né? E como forma, então, de salvaguardar o réu, para que force o autor a fazer citação primeiro pessoal, por correio ou oficial de justiça, o CPC diz que a citação por edital é exceção, e que ela só pode ser feita quando tiver esgotadas as diligências e o réu realmente tiver em local incerto e não sabido, né? E se o advogado do autor pula essas etapas e requer direto a citação por edital, que é muito melhor para ele, né, autor, o advogado tem responsabilidade pessoal, não é a parte, é o advogado, ele responde pessoalmente, né? Aqui da mesma forma, né? Então, a gente tem essas etapas a serem cumpridas e a gente só pode passar
por uma segunda etapa, que é mais gravosa ao devedor responsável, né, se a gente tiver cumprida as etapas anteriores. E se cumpriu as etapas anteriores e não teve sucesso, não tem jeito, você vai ter que passar por etapas, né, mais gravosas, aí, mais restritivas. Mas você só está passando para essas porque as anteriores foram inefetivas. Então, você está ainda dentro dos limites do teu direito. Você não excedeu o teu direito, né? Você está cumprindo etapas aí sem prejudicar ninguém, né? Ah, mas está sendo mais gravosa. Tá, mas dentro do teu limite de direito, né? Dentro do que o 187 fala. Fins sociais, boa-fé e bons costumes. Né? Então, o problema não é o ato em si, mas é a forma como ele é feito. Apesar de que tem atos que são abusivos em si, né? Caminhão de som, barraca na frente da casa do cara, né? Ficar de campana aí é abusivo, né? Inerentemente abusivo. Mas, de resto, seguindo essas etapas, uma etapa, a insuficiência da etapa anterior menos gravosa legitima a prática de uma etapa posterior mais gravosa aí, sem que haja nenhum tipo de abuso, né? Sem que haja responsabilidade civil. É isso aí. Obrigada, professor. Imagina que isso. Bom, pessoal, agora olha só, importante, né? Importante. Quando a gente estava analisando o artigo 186, a gente viu que o artigo 186 fala em ação ou omissão voluntária, que é o dolo. A gente viu que fala em negligência, imprudência, e a gente acrescentou a imperícia, que é a culpa. 186 fala, então, em dolo e culpa. E quando a gente passa para o artigo 187, olha só. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito, ao exercê-lo, exceder manifestamente os limites impostos pelo seu fim social, pelo seu fim econômico, social, boa-fé ou bons costumes. Não fala nada de voluntariedade, que é o dolo. Não fala nada de negligência, imprudência e imperícia, que é a culpa. E então, pessoal, apesar de ter havido inicialmente algum debate na doutrina, né, apesar de ter havido inicialmente um debate na doutrina, hoje é pacífico com base no enunciado 37 da primeira jornada de direito civil, né, do STJ, primeira jornada de direito civil do STJ, que, olha só, a responsabilidade civil do abuso do direito, que é o artigo 187, independe de culpa. Independe de culpa. E fundamenta-se somente no critério objetivo finalístico, né? Então, a gente vai ter que analisar, não importa se a pessoa tinha consciência ou vontade de exceder, de agir em excesso. Importa que, se ela agiu, ela tem responsabilidade, né? Se ela não agiu, não tem responsabilidade. Mas se ela agiu, mesmo sem consciência, mesmo sem ter vontade, se ela agiu de forma abusiva, ela tem responsabilidade civil, sim, né? Então, veja que, se a gente for analisar quanto ao rigorismo da legislação, né, aparentemente aí a legislação ela acaba gerando um rigor maior, né, uma responsabilização maior no abuso do direito. Por quê? Porque fundamenta-se apenas no critério finalístico, ou seja, praticou o abuso, agiu em manifesto abuso, em excesso, basta o excesso, ainda que não haja dolo, ainda que não haja culpa, ainda que não haja consciência, ainda que não haja voluntariedade, cometeu ato abusivo, cometeu abuso de direito e vai ser responsável aí, né? Então, veja, a pessoa nem pensou. Ela sabe que o devedor trabalha em determinado local, ela fala, o cara tá lá, vou lá cobrar. Ela nem pensou se poderia estar agindo em abuso ou não. Ela simplesmente quis cobrar um direito dela. Não teve dolo, porque não teve vontade.
não teve nem culpa, porque não tinha nem consciência de poder estar agindo em abuso, né? Não tinha nem o potencial conhecimento. Não importa. Se ela agiu em abuso, segundo o critério finalístico, ou seja, segundo o ato em si, né? Segundo o ato em si, verificável segundo os critérios da boa-fé, dos bons costumes, independente de dolo ou culpa, ela comete o ato ilícito por abuso de direito, né? Então, veja que ficou bem drástico, né? Ficou bem rigoroso aí o entendimento doutrinário a respeito do artigo 187, né? E nós vamos ver, pessoal, que essa responsabilidade civil, que independe da vontade do sujeito, que independe do ânimo do sujeito, né? Para diferenciar da responsabilidade subjetiva, que depende do ânimo do sujeito, ela é chamada de responsabilidade objetiva, né? Então, a responsabilidade pelo abuso de direito, ela é uma responsabilidade objetiva, porque independe do sujeito, independe do ânimo desse sujeito aí, né? Basta a conduta e o excesso, ainda que não tenha intenção, ainda que não tenha vontade de cometer esse excesso aí. Pessoal, agora, veja, a responsabilidade objetiva, ela é exceção no sistema. Ela é exceção no sistema. A regra é a responsabilidade subjetiva, na qual o agente só responde se ele tiver dolo ou culpa. Essa é a regra. Excepcionalmente, é que a gente tem a responsabilidade objetiva. Quando então, a responsabilização do agente independerá de dolo ou culpa. Mesmo não tendo agido com dolo, mesmo não agindo com culpa, ele, agente, será responsável. Agora, essa responsabilidade objetiva, como exceção que é, e para, de fato, ser exceção, ela não pode acontecer em todo e qualquer caso. Ela só pode acontecer em casos diminutos, né? Em casos específicos. Ou seja, apenas quando a lei permitir, apenas quando a lei disser que se trata de uma responsabilidade objetiva, né? O primeiro caso de responsabilidade objetiva é o artigo 187, é o abuso de direito. Por quê? Porque a lei não falou em dolo ou culpa, e se não falou em dolo ou culpa, a doutrina entendeu, então, é porque não precisa. E se não precisa de dolo ou culpa, trata-se de responsabilidade objetiva. E os demais casos de responsabilidade objetiva também, né, tem que ser expressamente previstos em lei, como tal, como responsabilidade objetiva. E eles estão previstos aí, pessoal, no artigo 932 do Código Civil, né? Os demais casos, então, de responsabilidade responsabilidade objetiva, estão presentes aí no artigo 932 do Código Civil, né? Artigo 932 do Código Civil. Gente, essa responsabilidade objetiva, na prática, ela é muito melhor para a vítima. Porque se a vítima, na responsabilidade objetiva, não precisa provar que o agente agiu com dolo ou culpa, a prova que a vítima tem que fazer é muito menor. A prova que a vítima tem que fazer é muito menor. Então, ela produz menos prova para atingir o resultado perquirido, que é a indenização, né? Que é a indenização. Na prática, na responsabilidade objetiva, basta provar o dano. Basta provar o dano. Provando o dano, como independe de dolo ou culpa, o agente, ele é responsabilizado. Pessoal, e quais são alguns casos, alguns exemplos de responsabilidade objetiva previstos aí no artigo 932
32. Primeiro caso é o do dono do animal, né? O do dono do animal. Gente, o animal é um ser irracional, né? Cada vez mais, né, os animais aí estão provando para a gente que isso é uma falácia, né? Cada vez mais os animais estão provando para a gente que isso é uma falácia, né? Que eles não são irracionais assim, e que eles têm consciência de si e eles têm consciência do meio em que eles vivem, sim, né? Mas, claro, o poder de discernimento do animal é, né, menor que o poder de discernimento racional do homem, né? Então, não dá para a gente falar que, categoricamente, ou para fins jurídicos, o animal tenha consciência e tenha vontade, né? Agora, se no agir desse animal, né, ele pode vir a causar dano, sem consciência e sem vontade. Ele pode vir a causar dano. O animal também não tem patrimônio. Quem vai ter que indenizar o dano causado pelo animal é o dono do animal. Mas precisa verificar se o dono teve dolo ou culpa na conduta do animal? Não precisa verificar se o dono do animal teve dolo ou culpa. Porque, na verdade, a gente nem conseguiria caracterizar, né, esse vínculo do dono do animal com a conduta do animal. Porque, queira ou não, o animal ele pratica condutas também com suas justificativas próprias, com seus instintos, mas ele pratica condutas também, independente da conduta do dono. Como o animal, nessa conduta, se o animal vier a praticar dano, o animal não tem patrimônio, quem vai ter que indenizar é o proprietário desse animal. Por exemplo, aí, pessoal, o animal ele foge e ele vai para a pista de rolagem, né? Num período noturno, né? E o carro vem e bate nesse animal que estava na pista de rolagem. Esse animal não era para estar lá. Ele estava lá por vontade dele, animal, porque ele acabou fugindo, ele queria comer em outro lugar, ou instintos sexuais, aí ele saiu fora, né, do ambiente delimitado a ele, né? E por vontade, no fundo dele, animal, saiu fora. Mas quem é responsável? O dono, e o dono vai ter que indenizar, independentemente de dolo ou culpa dele, né? Dono, né? Ou, por exemplo, né, a pessoa tem um pitbull, e o pitbull ele acaba fugindo e acaba atacando determinada pessoa, né? O dono do animal vai ter que indenizar. Mas ele agiu com dolo e culpa? Não interessa, nem precisa chegar a esse ponto. O animal era dele, né? E ele tem o dever de reparar o dano causado. Pessoal, no Código Civil anterior, e já faz um tempo aí, né, que o Código Civil anterior é de 1916 e foi revogado pelo Código Civil de 2002, nós não tínhamos, nesse caso, a figura própria de responsabilidade objetiva do dono. Falava-se que o dono ele tinha uma culpa em vigilando, né? Uma culpa em vigilando do animal, porque o dono deveria vigiar o animal, cercar o animal. E se o animal foge, foi porque o dono não vigiou, né? E aí ele teve uma culpa, então, em vigilando, porque ele não vigiou. Se assemelharia a uma negligência. E aí, então, alegando culpa em vigilando do dono do animal, o Código de 16 até 2002 responsabilizava o dono do animal. Mas havia essa necessidade de argumentar a culpa em vigilando, né? E se o dono do animal eventualmente tivesse tomado todas as medidas, ele vigiou. E se ele vigiou, ele não tem culpa. E se ele não tem culpa, ele não indeniza, né? Então, em casos extremos, o código anterior dava um salvo-conduto para o dono do animal, né? Se ele provasse que ele tomou todas as medidas, mas ainda assim o animal fugiu, ele não teria responsabilidade, né? Porque ele vigiou, né? E para acabar com esse tipo de problema, né, o animal causar o dano
e esse dano ficar indene, né, sem indenização, é que o código, então, acabou com essa ideia de culpa em vigilando, nesse caso, e criou, o Código 2002, né, acabou com essa ideia de culpa em vigilando e criou, então, a responsabilidade o animal é da pessoa, e se esse animal causou dano. Se causou dano, o dono repara, né, responsabilidade objetiva, independente de culpa ou independente de dolo. O segundo caso, né, que a gente tem de responsabilidade objetiva é o do proprietário do veículo envolvido em acidente. Olha só, se o proprietário é também o condutor do veículo, não tem o que se discutir. Não tem o que se discutir. É a mesma pessoa que estava conduzindo, que é proprietário, é uma única pessoa, essa única pessoa tem o dever de indenizar. Aí não tem o que discutir. O problema surge quando se tem uma pessoa como proprietária e uma outra pessoa como condutora do veículo causadora do acidente. Porque se a gente analisar sob a ótica da responsabilidade subjetiva, dolo ou culpa, a gente vai conseguir, no máximo, responsabilizar o condutor, porque foi o condutor que causou o acidente. E o proprietário? O proprietário é proprietário, mas ele nem estava presente. Então, cadê o dolo? Cadê a culpa dele? Responsabiliza o condutor, sim, não há dúvida. Mas, por responsabilidade subjetiva, não consegue responsabilizar o proprietário. E, às vezes, o condutor em si, ele tem culpa, ele tem o dever de indenizar, mas ele não tem patrimônio para pagar a indenização. Então, na prática, é possível que só responsabilizando o condutor, a indenização não chegue a ser paga. O condutor pode ser até condenado, mas se não tem patrimônio, não tem como pagar, e a vítima, então, ficaria indene, sem indenização. Né? Para corrigir esse problema, o Código Civil de 2016, ainda dentro da responsabilidade subjetiva, criou uma outra forma de culpa, que foi a culpa em eligendo. Né? O Código Civil de 16 criou uma outra modalidade de culpa, que é a culpa em eligendo. E o Código 16 falava o seguinte, olha, o proprietário realmente não teve nem dolo nem culpa no acidente, porque ele não quis causar o acidente, ele nem estava lá a ponto do acidente ser evitável por ele não tinha como evitar o acidente. Porém, ele, proprietário, elegeu mal. Ele deu a chave do carro dele, ele emprestou o carro para qualquer pessoa usar. Então, ele elegeu mal o condutor. E se ele elegeu mal o condutor, se ele escolheu mal o condutor, ele tem culpa no acidente. Porque se ele tivesse escolhido bem o condutor, se ele não tivesse entregado as chaves para aquele condutor, provavelmente o acidente nem teria acontecido. Então, de certa forma, ao escolher mal, ele causou o acidente também. Então, ele teve culpa em eligendo o condutor, na escolha desse condutor. Pessoal, olha só. Já pensou se, na democracia, nós, eleitores, tivéssemos culpa em elegendo? Estava todo mundo preso também. Estava todo mundo preso. Né? Brincadeira, ai. Né? Mas veja, essa culpa em elegendo foi um migué que o Código Civil de 16 teve que dar para conseguir responsabilizar o proprietário. Porque dentro da responsabilidade subjetiva, dolo e culpa, só tem dolo e culpa o condutor. O proprietário nem estava lá, nem teria como evitar o acidente. E aí fala, então, que ele teve culpa em elegendo, ele escolheu mal. Mas, veja, que se, por exemplo, a defesa do proprietário conseguir provar que o condutor nunca teve uma multa de trânsito, nunca se envolveu em acidente nenhum, é uma pessoa séria, é uma pessoa que não faz brincadeira no trânsito, dá para dizer que o proprietário escolheu mal? Claro que não. Claro que não.
Não escolheu mal, a pessoa não tem multa, a pessoa não se envolveu em acidente, a pessoa não brinca no trânsito, a pessoa é uma pessoa séria. Ele não escolheu mal. E se ele não escolheu mal, ele não tem culpa em elegendo, então ele não teria que pagar indenização, ele não teria responsabilidade, ele não teria que pagar indenização. Para resolver esse problema, né, veio aí o Código Civil de 2002 e falou que o proprietário tem responsabilidade objetiva. E importa que o carro é dele e que o carro dele, ainda que na mão de terceiro, né, que é o condutor, causou dano a outrem. Se o carro é dele e o carro causou dano a outrem, independente do ânimo dele, proprietário, né? Se ele tinha dolo, se ele tinha culpa, se ele tinha consciência, se ele tinha como evitar, independente disso, nem se discute isso. Pelo simples fato dele ser proprietário do carro e o carro dele causar dano a terceiro, ele, proprietário, tem responsabilidade civil e deve indenizar os prejuízos causados a terceiro. Responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva. Então, veja que a responsabilidade objetiva criada aí, não foi propriamente criada pelo Código Civil, né? O Código do Consumidor, que é da década que é de 1990, fazendo 20 anos esse ano, né? A própria Constituição Federal, que é de 1988, já trazia responsabilidade objetiva também. Mas o Código Civil é quem disseminou essa responsabilidade objetiva na seara privada. Por isso que eu estou me baseando no Código Civil. Mas não é propriamente uma criação do Código Civil de 2002. Ela advém aí de legislações anteriores, né? A Constituição Federal de 88, o Código do Consumidor de 90 já trabalha também com responsabilidade objetiva. Mas fato é que essa responsabilidade objetiva, ela facilita demais a vítima, né? Porque a vítima não precisa provar dolo ou culpa, não precisa entrar na cabeça do agente. Prova apenas a conduta, né? E o dano. E provando o dano, esse dano tem que ser indenizado. Como essa responsabilidade é objetiva, então ela gera essa facilitação à vítima, que ela foi adotada. Olha que interessante. No Código de Defesa do Consumidor, em prol do consumidor. Gente, já pensou se o consumidor tivesse que provar dolo ou culpa da empresa? Empresa, normalmente, é pessoa jurídica, e pessoa jurídica nem tem vontade. E aí você tem que provar, então, a vontade, que é o dolo e culpa do administrador dessa pessoa jurídica, que você nem sabe onde está, ficaria impossível o consumidor ser indenizado se o Código de Defesa do Consumidor adotasse a teoria da responsabilidade subjetiva. E o consumidor só pode ser indenizado, né, só tornou possível a indenização do consumidor quando o Código de Defesa do Consumidor adotou, então, a teoria da responsabilidade objetiva, né? Importa apenas que a empresa fornecedora causou dano. Não importa se ela queria ou não queria, se ela tinha vontade ou não queria, se ela tinha intenção ou não queria, se era evitável ou inevitável, nem se discute isso, né? A empresa causou dano? Causou, então ela tem que indenizar o consumidor. Teoria da responsabilidade objetiva, facilitando a vida do consumidor. E, pessoal, retrocedendo 2 anos, a Constituição Federal de 88, né, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição de 88, também trouxe a responsabilidade objetiva do Estado, responsabilidade objetiva do Estado. Se o Estado, né, e quando a gente fala Estado, qualquer agente público causar dano a terceiro, né, esse agente público, não, mas o Estado em si responde objetivamente. Não precisa provar o dolo ou a culpa do Estado. Basta provar que o Estado, através dos seus agentes públicos, causou dano, e se houve dano, o Estado tem que indenizar o dano causado, independente de dolo ou culpa aí, né? Como forma, então, de facilitar a indenização de nós, indivíduos, né, cidadãos, aí, pelas condutas do Estado, né? Se o Estado causa dano, não precisa nem discutir dolo ou culpa, o Estado tem que indenizar, né? Responsabilidade objetiva do Estado. Artigo 37, parágrafo 6º. Agora, pessoal, como toda boa regra tem exceções, né?
Então, mesmo essa responsabilidade objetiva do Estado, ela traz algumas exceções também. Né? Ela traz algumas exceções também. A primeira exceção, no caso dos magistrados, né? Apesar da responsabilidade, né, objetiva, os magistrados e os membros do Ministério Público, eles só respondem por dolo e culpa. Né? A responsabilidade dos magistrados e dos membros do Ministério Público é por dolo ou culpa. Né? Porque é claro que na atividade jurisdicional, um ganha e outro perde. E quem perde vai ser lesado. Né? E todo mundo que decide algo está sujeito a errar. Né? Pode ser 99,999% das decisões corretas, mas todo mundo está sujeito a errar. Então pode ter lá, dentro de um campo amostral de 1000, uma decisão errada. E essa decisão errada, né, como um ganha e outro perde, provavelmente causou prejuízo a outrem. O que não quer dizer que o magistrado ou que o membro do Ministério Público seja responsável, né, pessoalmente por isso, né, porque o erro é admitido, né, e ele só vai responder por dolo ou culpa. Né. E a segunda exceção que a gente tem, pessoal, é ato omissivo do Estado. Né, e esse é o gancho para a nossa próxima aula. Ato omissivo do Estado. A conduta, ela pode ser uma conduta comissiva quando o Estado age. E todos os danos causados a partir de uma ação do Estado, a responsabilidade desse Estado é objetiva, independente de dolo ou culpa. Se o Estado praticou uma ação, ele responde por essa ação e pelos prejuízos causados, né, independente de dolo ou culpa. Agora, existe também a conduta omissiva. E a conduta omissiva, ela decorre de um não fazer do Estado. No entendimento doutrinário e jurisprudencial, dá para dizer pacífico, no sentido de que, em condutas omissivas do Estado, a responsabilidade é subjetiva. Então, se o Estado deixou de fazer algo, e deixando de fazer algo causou algum dano a outrem, nesse caso, o Estado só responderá, só terá que indenizar por dolo ou culpa. Né? Então, tem que ficar aprovado o dolo ou a culpa do Estado. Eu tive um caso. O Estado, ele não é que ele duplicou, ele refez a pavimentação, né, de uma via pública. Ele refez a pavimentação da via pública. E, ao refazer a pavimentação, cobriu a sinalização, apagou o pare, né, porque ficou coberto de piche, apagou o pare. E o Estado, ele não fez nenhum tipo de sinalização, não bloqueou a rua, não fez nada. E tirou o maquinário para voltar depois e repintar a sinalização no asfalto. E nesse período, ficou sem sinalização. O Estado não fez a sinalização que ele deveria fazer. Né? Isso é uma conduta omissiva do Estado. E sendo uma conduta omissiva, teve que provar o dolo ou a culpa. Claro que o Estado não tem dolo, né? Nesse caso, o Estado não tem dolo, mas o Estado teve culpa. Por quê? Ele deixou de pintar a sinalização, não de um dia para o outro. Passou 3 semanas. Isso ficou provado nos autos, que a pavimentação foi num dia e só foi repintado 3 semanas depois. E sabe por que foi repintado 3 semanas depois? Porque 3 semanas depois houve um acidente, um carro e uma moto se chocaram nesse cruzamento, que ninguém sabia quem era pare de quem, porque estava tudo apagado, sem sinalização, e o condutor do carro sofreu lesões leves, mas o motociclista morreu. Né? E aí, então, moveu-se uma ação de indenização contra
Nesse caso, a prefeitura alegou como defesa que ela não teve dolo, claro que não teve, é evidente, não queria o acidente, muito menos o falecimento do motociclista, e alegou que não teve culpa, que sendo ato omissivo, deveria provar a culpa, e ela não teve culpa, né? Porque ela jamais quis e jamais pensou que poderia ter tido um acidente. É verdade também. Mas a partir do momento que ficou provado que ficou 3 semanas sem pintar, isso é claramente uma negligência, né? Se ela tivesse asfaltado num dia e passado a noite sem pintar para passar no dia seguinte, poderia dizer que não teve culpa mesmo, porque era natural do andamento da obra, né? Era natural do andamento da obra. Não dava para asfaltar e pintar no mesmo dia, porque o asfalto está molhado, né? O piso está molhado, não teria que esperar mesmo. Então faz parte da natureza da obra. Mas a partir do momento que não foi de um dia para o outro, mas foi 3 semanas, o asfalto já estava seco, já dava para ter pintado há muito tempo, e não pintou. Se não pintou foi porque não quis, ou ao menos se omitiu aí, né? Houve negligência. E com base nisso, então, o juiz reconheceu que, em caso de omissão, o ente público responde subjetivamente, por dolo e culpa, né? E nesse caso, que ficou caracterizado a culpa por negligência em razão do longo lapso temporal havido entre o recapeamento e apagamento aí da sinalização e até a refeitura da sinalização, que na verdade só foi feita depois do acidente e muito provavelmente por conta do acidente. Se não tivesse tido acidente, não teriam pintado a sinalização aí. E condenou o ente público, então, a pagar a indenização. Um dos dois, seja a moto, seja o carro, cruzou a preferencial, né? Um dos dois deveria ter parado, mas ninguém sabia, né? Ninguém sabia porque não tinha sinalização. Então, a prefeitura foi obrigada a indenizar os dois, tanto os danos materiais do condutor do veículo, né, do automóvel, não sofreu nenhuma lesão pessoal, quanto a morte, né, do motociclista. Não para o próprio motociclista, porque ele já havia morrido, né, mas para os herdeiros desse motociclista. Pagou dano moral, né, pela morte, pelo sofrimento causado pela morte, e também pagou uma pensão, né, ao longo do que seria de ganhos, né, ao longo da vida desse motociclista, pela expectativa de vida desse motociclista, além das despesas com o funeral também, né? A gente vai ver com mais detalhes, né? Mas foi necessário, como era um ato omissivo, provar a culpa, né? E a culpa ficou caracterizada pelo lapso temporal muito grande entre o recapeamento e a repintura da sinalização. E com isso, pessoal, nós terminamos, então, essa diferença da responsabilidade subjetiva, que é a regra, e da responsabilidade objetiva, que é a exceção. E sendo exceção, a responsabilidade objetiva ela não ocorre em todo qualquer caso, ela só ocorre em casos específicos. No direito civil, com base no artigo 932. E a gente deu 2 exemplos, o proprietário dos animais e o proprietário do veículo. Também ocorre no direito do consumidor, né, quando o consumidor é lesado por uma empresa fornecedora, né? E também ocorre no Estado, né, quando o Estado comete um ato ilícito de lesão. Porém, no Estado, há que se diferenciar se a conduta do Estado foi comissiva, e comissiva, ação, responsabilidade objetiva, né? E se a conduta do Estado for omissiva, omissão, aí o Estado, a responsabilidade ele é subjetiva. A vítima vai ter que provar culpa na omissão do Estado, né? E a melhor forma de provar culpa na omissão do Estado é lapso temporal, né? Se houve lapso temporal muito grande, houve omissão do Estado. E para a gente finalizar, vou dar mais um exemplo, né? Eu entrei com ação, acho que eu já até comentei com vocês, de uma senhora, né, que precisava, já fez uma cirurgia de joelho, né, a artroplastia, retirada do joelho e a colocação de prótese. Ela ficou 6 anos, né, na fila de espera aí para que o Estado fizesse essa cirurgia, né, através do SUS. E o Estado não fez, a gente entrou com ação, né, e pedimos não só o custeio da cirurgia, e o Estado foi obrigado a custear,
não por vontade dele, porque o juiz obrigou, aí o juiz fez sequestro de verba pública, pegou dinheiro do Estado e a gente pagou o médico particular para ela fazer a cirurgia. E o juiz condenou o Estado também à indenização por dano moral, né? E nessa condenação do Estado por dano moral, a fundamentação foi lapso temporal também, né? A culpa do Estado, a negligência do Estado, a omissão do Estado ficou caracterizado pelo lapso temporal também, né? Talvez se fosse um período menor, o juiz entendesse que o Estado não teve culpa propriamente dito, né? Um período pequeno, uma cirurgia cara, complexa, mas como o lapso temporal foi muito grande, 6 anos, o juiz entendeu que houve responsabilidade do Estado. E o juiz de primeiro grau condenou a danos morais, né? Só que o Estado recorreu e aí, em segundo grau, mantiveram a culpa do Estado, só que entenderam que era um mero aborrecimento do cotidiano, né? Que passar 6 anos sem andar e sofrendo dor é um mero aborrecimento do cotidiano. Todo mundo passa 6 anos da vida numa cadeira de rodas sem andar e sentindo dor, né? Mero aborrecimento do cotidiano. E com isso, com essa fundamentação esdrúxula, entenderam que não havia dano moral para coitado, né? Então, quando negativa o nome porque não paga uma conta de telefone, tem dano moral. Mas quando passa 6 anos numa cadeira de roda, podendo ser evitado pela realização da cirurgia, não é dano moral, né? Não é dano moral. Esses são os critérios aí, ou a falta de critérios que a gente tem. E o colégio recursal tirou o dano moral, reconheceu a responsabilidade do Estado pela omissão, mas falou que não teve dano, né? Foi mero aborrecimento do cotidiano. Um absurdo sem tamanho aí. Fica aqui meus protestos, né? Não posso fazer nada, mas eu posso protestar, posso falar, né? Então fica aqui os meus protestos. Bom, pessoal, e com isso, a gente terminou a nossa matéria de hoje, né? E diferenciando responsabilidade por ato ilícito, por abuso de direito, subjetiva e objetiva, e a gente pode, na aula que vem, falar um pouquinho sobre os elementos da responsabilidade civil. O que é a conduta, o que é o dano, e o que é mais importante, né, porque não é algo tão fácil de visualizar, o nexo de causalidade entre a conduta, o agir, né, e o dano. Aí, o que liga a conduta e o dano, e o nexo de causalidade. Essa é a nossa matéria da próxima aula. Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou interromper a gravação, mas a gente continua batendo um papo aqui, né? Se caso tenham dúvidas, comentários, sugestões, fiquem à vontade. Muito obrigado pela paciência e a presença de todos aí.